Então Primeiro é céu é a atmosfera, assim, nuvem, né, passarinho. Segundo céu, o céu seria o céu astronômico, onde estão os astros ali, a lua, o sol, as estrelas, né? E as outras galáxias. Terceiro céu, ele já seria um céu espiritual. Então aí já seria numa outra dimensão, a gente poderia falar assim, né? Onde estariam os anjos, Deus? Onde estariam o Deus e esses seres espirituais mais evoluídos. É claro que dentro dessa lógica, a gente estaria na quarta dimensão e haveria seres que estão numa dimensão inferior à nossa também, né? Também não tem acima, isso. tem, mas seres malignos, né? Onde vibram a inveja, essas coisas ruins, raiva. Aí o cara tá abaixo, né? Então tem a dimensão para baixo também. E faz tudo sentido. Eu li um livro chamado Platolândia. Já leu? Não. Flatland, né? Entendi. Que ele faz essa explicação de como seria um ser com menos dimensões tentando entender um ser com mais dimensões. Aí ele dá o exemplo de uma folha de papel, né? Isso. Você tem uma folha de papel reta e um ali. indivíduo é um ponto, Isso. certo? Sei. Então ele só entende altura e largura. Agora imagina se uma esfera atravessa essa folha de papel. Sim. O que ele veria? Ele veria nada, de repente um círculo pequeno, esse círculo vai aumentando, fecha e some. Ou seja, para a percepção dele, ele não consegue entender uma esfera. Ele viu que do nada apareceu um círculo, aumentou, sumiu e desapareceu. Seria uma explicação boa para essas aparições fantasmagóricas. Porque eles se movimentam de uma maneira diferente, aparece, some, são seres distorcidos, podem ser seres de 4 ou mais dimensões, que a nossa percepção não consegue nem entender direito. É como se a gente estivesse nessa folha e só entende 3 dimensões. Exato. E às vezes eles não estão sólidos, isso que é interessante. Às vezes ele não tá 3D, ele tá só uma aparência. Pois é. Que você tenta encostar, não consegue, porque ele não se transferiu por completo, né? Ele não conseguiu fazer essa transposição. Lá tem uma representação segundo a Bíblia, né? Primeiro tá mais céu, ou menos. segundo céu e terceiro céu. Botaram um céu meio islâmico, né? Que tem umas abóbadas meio... Total. Né? Ou então ali russas, né? Uma visão... Asgard. Ortodoxa. Você tem na mitologia nórdica, né? Aí Asgard. Asgard seria esse mundo espiritual. Né? Essa terceira. Aí Midgard seria a terra, que é do meio. E Hel seria o inferno, né? Aí mas tem outros, né? Tem Jotunheim e tal. Então faz... Todas as culturas meio que tem isso, existe né? Um lugar onde vão... Existe. As almas, assim. Existe, assim, se você pega algumas hierarquias angelicais... Olimpo. Né? Exatamente, o Olimpo, né? Existem... em tese, dentro desse terceiro céu, haveria níveis internos também. Então haveria níveis, assim, primeiro nível do terceiro céu até o 10º nível onde Deus estaria, né? Então, assim, em tese, Lúcifer estaria no 9º nível... Aí os outros anjos, querubins e tal, serafins estariam em níveis até chegar nos mais primordiais, né? Se eu não estou enganado, na hierarquia angelical do Moisés Maimônides, né, que era um filósofo judaico medieval, o primeiro nível a categoria angelical que ele chama são Ishim, em hebraico. Porque Ish é homem, né? Para quem fala alemão é difícil, né? Porque Ish sou eu, né? Aí você falar que Ish é homem dá uma travada na hora de falar. Então, Ish é homem, Ishim seriam os homens. Seria uma classe angelical que se assemelha a seres humanos. Passa aqui, ninguém dá nada, né? Aí acima teria os Bnei Elohim, que seriam os filhos de Deus, né? Naquela passagem de Gênesis 6, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, nasceram gigantes, varões de grande renome da antiguidade, teriam sido essa... Quando a Bíblia fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, é uma classe angelical que quis vir para a matéria para poder ter relação com as mulheres, né? E aí nasceriam gigantes e por aí vai. Que é aquilo, misturando de novo as mitologias, né? Não que eu creio que o cristão, para não ficar ofendido, eu não creio que o cristianismo seja uma mitologia. Mas na religião grega, os semideuses seriam esses Nephilim, né? Seriam esses gigantes filhos de Deus, como... Hércules e por aí vai, né? Esses grandes, o rei Minos de Creta, de deuses com seres humanos, né? Os híbridos ali. Tem isso também, tudo quanto é cultura, né? Isso que é interessante. Sempre os deuses descem à terra e fazem as travessuras, né? Exato. Então, dependendo do ser, ele teria que, para se manifestar na nossa dimensão, partindo do princípio que a nossa seria a quarta,
Apesar de que existem outras linhas da física que partem do princípio que não tem uma dimensão só do tempo, são várias. Pode ser. Também? Também. Então, ao invés de ser 11, seria 15. Pô, nossa. Aí, né, embaralha tudo, né? O Eric Weinstein, ele fala muito isso para quem quiser pesquisar, né? Lembrando que ele tem aquela teoria de tudo chamada unidade geométrica, né? Geometric Unit, que é legal pra caramba, difícil a beça para entender, mas quem quiser se aventurar aí, tiver disposição, boa sorte. Então, dependendo de onde o ser está, ele tem que subir ou ele tem que descer para chegar aqui. Certo. Existe uma metáfora que é interessante, que é a metáfora do átomo pensando no núcleo e na eletrosfera. É como se fosse aquela representação que é curioso ser parecido, né? A gente vê o Sol e os planetas rodando em volta e o núcleo do átomo e os elétrons, né? Você fala, pô, irmão, ou Deus fez os dois ou tu se inspirou num e deu uma plagiada no outro, né? Uma das duas. Então, assim, quando a gente estuda a tabela periódica, por exemplo, a gente vai ver, né, que cada lugar ali depende de quantos átomos quantos elétrons eles vão ter e tal. Então, para um elétron ele subir de nível, ele precisa ganhar energia. Para ele descer de nível, ele precisa perder energia. Então, isso é muito interessante. Por quê? Inclusive, as lâmpadas fosforescentes, elas funcionam assim, né? Você libera uma descarga elétrica no gás que está dentro da lâmpada. Aí, a lâmpada, esse gás que está ali dentro, os átomos ganham energia. Certo. Então, quando eles ganham energia, eles sobem na eletrosfera. E aí, só que isso acontece muito rápido. Ele solta a eletricidade, ele sobe e depois ele perde essa energia e volta para onde ele estava. Para voltar, ele tem que liberar essa energia, né? Lembrando, para descer tem que liberar, para subir tem que ganhar energia. Quando ele desce, ele libera essa energia em forma de luz e calor. Por isso que a lâmpada acende. Só que isso acontece muito rápido. A lâmpada tá piscando, mas dentro do olho humano a gente não consegue. Algumas quando começa a dar umas perebas, dá umas perebinhas. Ou então no Twin Peaks, quando aparece os espíritos, ela dá uma piscada, né? Eu sempre que eu tô passando um lugar, começa a piscar a lâmpada, eu já... Eu acho estranho. Dá. Que tá falhando luz, né? Tem gente que... Já vi gente fazendo isso, né? Que o cara encosta no poste, a luz apaga. Sério? Aí ele sai, acende. Tem Existe poderes. Isso, Tem esse tipo de coisa. Por que eu falei que essa metáfora é interessante? Porque os seres espirituais, assim, mais das trevas, eles precisam ganhar energia para ele aparecer. Você tem que entregar energia para ele. O que significa isso? O cara tá numa pior que a gente, que ele tá para baixo. Aí ele fala, manda energia para eu subir aí. Aí tu tem que liberar a energia. O problema é que a maior energia que se libera é a alma humana, né? Aí tu tem que ceifar a vida para... Pra soltar a diferença de potencial ali pro cara. Agora, é por isso que esses rituais são feitos assim. Você tem que liberar energia pro cara subir. Agora, com Deus e os anjos é ao contrário. Você vê eles descendo. E na hora de descer tem que liberar energia. Aí tem um caso muito interessante, que é o caso do povo chega para Moisés e fala, Moisés, a gente quer ver Deus, cara. Aí ele falou, tem certeza? Ele falou, não, nós queremos ver Deus. Aí Deus falou, então tá bom. Aí Deus desce, cara, na montanha, só que, é raio pra caramba, explosão, fogo, terremoto e tal. E aí Moisés já quer subir para encontrar... E o povo morrendo de medo. Eles pediram para Moisés, pelo amor de Deus, nunca mais a gente quer ver isso. Nossa. Senão a gente vai morrer do coração. E aí Deus fala através de Moisés um negócio muito legal. Ele fala, nunca mais eu vou aparecer assim para vocês. No futuro, eu vou andar no meio de vocês como um igual a vocês. Já tá falando de Jesus vindo como Deus encarnado. Legal pra caramba isso, né? Então, cara, Deus, quando ele aparece, você não tá precisando entregar energia pra ele, ele que tá liberando energia, irmão. Então ele tá descendo lá, explosão, porque ele tá descalibrando pra poder descer. E aí, Moisés ouve de Deus. Deus fala, não venha agora. Se você vier agora ter comigo, você vai morrer. Espera 7 dias, porque ele tava liberando energia. Nossa. Porque ele tá descendo, entendeu? Então, no mundo espiritual... Assim como no Santíssimo, né? No Santo dos Santos, lá no Dia do Perdão. Que ali tem alvejado, né? É fulminado. Fulminado. Ou então a galera que encostou na arca também, muitos morreram, né? O Uzá, que foi um cara que a arca foi cair, ele foi segurar e morreu, né? Aí o nome do lugar virou Pérez Uzá, que é o juízo de Uzá, né? Ou a separação de Uzá, né? Que é parraz em hebraico, é dividir. Como se o poder de Deus fosse uma coisa tão grande que é impossível você
presenciar isso. A não ser pela... Aí vem a doutrina cristã da kenosis, em grego. Kenosis é o esvaziamento, né? Porque Paulo fala, Jesus Cristo sendo Deus, ele não usurpou assumir a forma de Deus. Antes ele se esvaziou, ou seja, se descalibrou e assumiu a forma de servo. Entendeu? Então essa aqui é a ideia. Agora, quando o homem peca, ele é expulso do jardim do Éden e querubins com espadas revolventes ficam ali protegendo o jardim do Éden para o homem não entrar. Então houve um bloqueio. Essa comunicação foi selada. E aí o que acontece? Quando Jesus morre, e aí é o próprio Deus encarnado, é uma liberação de energia tão poderosa, imagina a alma de Deus ali, que aí arrombou todos os bloqueios que tinha em todas as dimensões, entre a nossa, que é a quarta, e a Deus, que é a 11ª. Só que foi uma vez só, isso não precisa ser repetido, porque o livro de Hebreus diz, Jesus Cristo de uma só vez entrou no Santo dos Santos e fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então, quando Cristo morre na cruz, ele volta a tornar essa comunicação aberta, é como se fosse um canal aberto, fixo, permanente, né? E aí logo depois tem o Pentecostes, que é o batismo com o Espírito Santo, que aí Deus já consegue voltar a agir diretamente com a humanidade. Então as dimensões meio que funcionam assim, dependendo da hierarquia do anjo ou do ser espiritual, ele vai precisar de energia para aparecer aqui, ou ele vai ter que liberar energia para aparecer aqui. Um anjo que está acima, ele fica brilhando, ele vai se esvaziando para poder se manifestar. Os espíritos das trevas não. Você vai ter que entregar energia para ele subir. E geralmente quando ele sobe, em muitos casos, a gente vê até isso na ficção no Sexto Sentido, né? Sim. Quando o garotinho tá lá com I see dead people, morrendo de frio. É porque o ser tá puxando a energia para poder subir. Então ele esfria o ambiente. Tem relatos disso, né? Que o ambiente fica frio. Fica frio, pô, lógico. É porque ele nada puxa. É criado, né? É para você... Você tem que transferir. Joga pra cá, joga pra lá, né? É igual... Né, tem aquela equação famosa da física, né? Que é cedido é igual a que é recebido, né? O calor que é cedido é o mesmo que é recebido. Então não tem muita escapatória, não, né? Alguém vai ter que pagar o preço. Aí Jesus já pagou o preço no nosso caso, né? Graças a Deus. Aí entrariam as ofertas, sacrifícios... Sim, para poder essas entidades... Subirem, pegar a energia e subir. Entendeu? O sangue tem energia. O sangue muito. Vela, pra que é a vela? A vela... É um símbolo só. Tem eu ouvi dizer que também é porque elas iluminam nesse mundo espiritual. Também, mas além disso, a vela, ela depende... Esse é um assunto sensível, assim, mas é a composição da vela. Ah, é? Não é cera de carnaúba, não, irmão. Você pode ter certeza. Ah, é? É gordura de, você sabe, imagine de que é. De animal ou de outras coisas? Homo sapiens. Nossa, cara. Aí já é outro departamento. Não, mas tem velas normais que o pessoal... Tem vela normal, mas aí você não vai aparecer nenhuma divindade canané lá pra conversar contigo também, mas, por exemplo, nos católicos, sim. O Umbanda e tal, tem de vela. Sim, mas aí já é como se fosse uma iluminação, né? Até tipo, velas coloridas. Sim. Mas o grande segredo aí é a composição da vela. Ah, não sabia. É a composição, que são conhecimentos mais... reservados também, né? Eles não abrem muito. Então, cara, vou acender a vela para a alma do meu avô. Aí você não tá fazendo aquilo pro teu avô aparecer ali e conversar contigo, que é outro departamento, né? Inclusive, isso é interessante ter falado, porque quando o rei Saul na Bíblia ele começa a pecar, ele ficou possuído por um espírito maligno, né? E ele ficava lá delirando, Davi tocava a harpa para afugentar esse espírito maligno. Isso é interessante pra caramba. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.